Olá pessoal, vamos para mais uma aula de projeto de opções reais em mineração. Nós vamos trabalhar hoje com revelação de informações. Hoje eu acho que o curso começa a ganhar maturidade, começa a ganhar valor no que a gente vai fazer, que vocês vão ver que toda aquela teoria que a gente está conversando vai começar a fazer sentido em problemas práticos, assim como na aula prática a gente no finalzinho pegou um Excel para poder exemplificar o que a gente está fazendo. Vamos fazer a mesma coisa hoje. Então nós vamos ter uma parte prática, um exercício prático, nos slides. Depois a gente vai passar para fazer esse exercício lá dentro do Excel, com a tabela bonitinha que vai estar aqui para vocês também no sistema acadêmico, para vocês baixarem. Então tá. Como é que eu quero que a gente comece a ver isso? Lembra lá atrás, na última aula, foi gatilho em V. O gatilho em V significa que eu tenho, normalmente, cenários de opções que por algum motivo, à medida que eu passo no tempo, e aqui eu estou evoluindo no tempo, eu estou aumentando a minha incerteza. Por que eu estou aumentando a minha incerteza? Olha a quantidade de cenários prováveis que eu tenho aqui. Aqui eu tenho 5 cenários prováveis, então assim, é óbvio que a incerteza sobre o que vai acontecer no futuro está aumentando e está mapeado aqui. Ah, qual que é a probabilidade de cada cenário? E aí que eu peço para você segurar. Por enquanto a gente só está fazendo opção de expansão, descida, e os valores de probabilidade estão aparecendo de forma ainda como se fosse uma surpresa dentro do projeto, porque eu não te falo como é que a gente calculou. A gente tem dois tipos para o nosso mundo de mineração. Um baseado nos cenários econômicos, então a gente vai ter uma incerteza, probabilidade de subida e descida. Lembra que é o fator de chance geológico, que não é objetivo de estudo desse curso, porque ele tem muito mais a ver com estimativa dos recursos do que com essa disciplina em si, então não entra muito nisso, mas vai existir outro cenário, que é o cenário econômico, o cenário técnico. Então, por exemplo, se eu tenho a opção de fazer um reparo, fazer qualquer coisa que me dê uma probabilidade, isso aqui a gente vai ver por aqui e vamos resolver. Lá na frente, a probabilidade neutra ao risco vai responder essas perguntas como um todo. Então eu tenho sempre aqui um mecanismo binomial, onde é que eu tive? Nesse primeiro tempo de 0, para o tempo de t igual a 1, eu tive um aumento de 2 cenários. Eu tive essa questão de partir de 1 para o 2. Quando eu vou para o cenário, para o tempo t de 2, eu tenho probabilidade de subida que me gera esse cenário, probabilidade de descida que me gera esse cenário, e a probabilidade de descida do cenário de descida, então, ou seja, eu tenho um V menos aqui, eu passo a ter 2 V menos aqui embaixo, tanto que tem 2 símbolozinhos. Então, vamos supor que eu estivesse falando de preço. É como se nesse primeiro momento o meu preço desceu uma quantidade, no segundo cenário desceu outra quantidade de novo. Só que o que poderia ter acontecido? Ele poderia realmente ter descido como desceu nesse primeiro cenário, e ele ter subido outra vez aqui nesse cenário, de forma que ele voltou ao preço original, porque a mesma quantidade que ele desceu, ele subiu. Mas você diz para mim, pode falar assim, mas Felipe, esse tipo de opção ou de cenário que ele sempre sobe, sempre desce no mesmo passo, pode ser que não ocorra no meu caso. E pode ser realmente que não ocorra. Isso que a gente está fazendo aqui é uma simplificação da realidade. Porque observa aqui, sempre que eu estou fazendo esse sistema de recombinar, observa que eu tive a simplificação. Eu vou dar uma limpada no quadro aqui. Eu tive uma simplificação dos cenários, porque a partir do momento que eu recombino, igual eu recombinei aqui, eu eliminei um cenário. Quando eu passei para a subida do tempo 3, eu eliminei 1, eliminei 2 na recombinação. Então o que acontece é o seguinte, eu vou ter aqui uma quantidade de 2n, mais ou menos, então seja um fator multiplicativo que cresce quanto mais cenários eu tiver. E se eu não recombinar, em vez de multiplicar por 2n o número de período, eu vou ter algo que vai ser n elevado ao quadrado mais alguma coisa e mais alguma constantezinha aqui. Concordo que nessa segunda opção, onde é que é n elevado ao quadrado, ou seja, vai aumentar muito mais rápido do que aumentaria do outro jeito. Então é importante essa simplificação do que a gente faz. E só mais uma coisa, essa árvorezinha que a gente constituiu, ela tem significado para a gente sempre
Qual que é o significado que ela tem? Se eu considerar a geração de todas as probabilidades aqui, o que eu tenho como normalmente opção? Esses cenários é de acordo com o seu problema. Eu estou colocando aqui um cenário hipotético aqui, mas vamos supor, de repente no seu cenário eu vou colocar 3 opções, que é de parada temporária, abandono ou expansão, mas no seu cenário que você imaginar para o seu projeto aí pode ter 50 mil opções. O que eu estou contando aqui nessa história, que eu estou tentando imaginar, é como se fosse um fluxo de caixa do empreendimento mineral, onde se o preço não... Vamos supor que aqui o preço sobe com a força de 20%, estou supondo, e desce com a mesma força de 20%. Pulando do ano 1 para o ano 2, se ele subiu ou diminuir 20%, para mim não muda nada. Eu continuo com o empreendimento do mesmo jeito. Mas, se eu, a partir do ano 3, subir 2 vezes 20%, que vai ser 1,2 vezes 1,2, eu vou poder expandir a minha produção. Eu vou poder comprar mais equipamentos, eu vou poder fazer isso a mais. Mas se ele subir e descer, ele continua do mesmo jeito que estava o projeto, porque ele subiu 20 e desceu 20. Então a gente considera que ele vai parar na mesma força, no mesmo lugar que ele estava. Então, ou seja, à medida que eu vou andando nessas decisões binomiais, eu vou mudando esses cenários que eu tenho aqui. E eu posso pegar e falar assim, se eu cair 2 vezes 20%, eu paro. Agora, se eu cair 1, 2, 3, 4 vezes 20%, eu tenho que abandonar o meu empreendimento. Então, eu consigo ir criando situações e limites para esse valor, onde é que eu tomo decisões diferentes. Então, a teoria de opções me permite isso. À medida que eu vou expandindo, eu vou configurando situações diferentes para cada um dos cenários. Eu posso bolar um exemplo muito voltado para a gente, que seria essa questão da opção conversando sobre reserva, incerteza e reserva. A gente vai fazer um exemplo sobre isso. Na verdade, 2 que vão estar nas tabelas em Excel que eu vou colocar. Uma é sobre revelação de informações imperfeitas e outra sobre revelação de informações imperfeitas e aprendizado de rede. Ou seja, à medida que eu vou andando nessas probabilidades, nessas possibilidades, eu aprendo. Você já sabia. Se você começou um empreendimento mineral hoje, você planejou uma usina de beneficiamento, só que quando o minério passa nela mesmo, em escala, por mais que você tenha feito teste de bancada, planta piloto, é que você começa a ganhar conhecimento sobre o minério. E isso é extremamente importante. No desmonte você ganha conhecimento à medida que você vai desmontando, só que você nunca quantificou o valor desse aprendizado. E é isso que a gente vai começar a fazer aqui. Apesar do exemplo que a gente vai fazer estar completamente relacionado com a área de pesquisa mineral, pode se expandir para todas as áreas dentro do empreendimento mineral. Então, vou dar uma lida no enunciado que eu coloquei aqui. Em cenário de incerteza técnica, pode ser ótimo fazer um investimento inicial, mesmo com VPL negativo, se o mesmo revelar informações e tiver opções. O que estou colocando aqui? A gente vai fazer um exemplo aqui embaixo, que eu já vou te adiantar, que você não levaria o empreendimento para frente numa metodologia normal que você está acostumado, mas ao nível de opções e incerteza que você tem, que a gente vai quantificar, a gente vai ver que existe um cenário que vale a pena sim trabalhar nesse empreendimento. Então tá, uma firma detém, como sempre o FOP SA, o direito de pesquisa em 2 áreas geológicas, que existe correlação direta entre essas áreas. Então eu tenho aqui nesse desenho a área 1, marcado por esse limitezinho aqui do NPN. A área 2, marcado por esse outro limite aqui. É muito comum você pegar e falar assim, não, para que eu faça uma pesquisa aqui nessa área, para conseguir determinar esse corpo, eu tenho que fazer um investimento em pesquisa. Eu tenho que fazer um investimento que seria infraestrutura, uma série de investimento que, na verdade, seria o seu CAPEX geral para começar o empreendimento, considerando a pesquisa também. Tudo englobado aqui dentro.
Então tá. Mas é muito comum, provavelmente a maioria de vocês já viu. Ah, eu vou fazer um projetinho aqui e eu vou considerar nesse meu projeto aqui um cenário otimista, um cenário intermediário e um cenário pessimista. Só que esses cenários, nas contas que vocês estão acostumados a fazer, nunca conversam entre si. Eles têm que conversar, normalmente fica um valor de valor presente líquido, de fluxo de caixa, para o cenário otimista, um para o intermediário e um para o pessimista. Beleza, mas eu aqui no tempo zero, tomando decisão, o que isso ganha para mim? Eu não ganho nada? Então a gente vai misturar isso com a teoria de opções e vamos ver o que vai acontecer. Só que, concorda comigo que isso aí é sempre uma coisa que eu sempre me questionei muito e tem em vários artigos, vários materiais sobre metodologia de projeto, classificação de reserva, JORC, não sei o que lá. Tal fase aceita um erro de até 30%. Tal fase aceita um erro até de 25%. E muitas vezes essa informação pode te confundir, porque você olha esse sistema de classificação, tanto do JORC ou qualquer um outro, e fala assim, poxa, mas se eu soubesse o tanto que eu estou errando, eu pegava e colocava o valor certo ali. Mas, na verdade é o seguinte, utilize um conjunto de técnicas que lhe ofereça um valor de erro que é dessa ordem de grandeza. Na verdade é isso que está ali no fundo. Mas a gente vai conseguir determinar o quanto que eu estou dentro desse cenário otimista, intermediário e pessimista, fazendo uma coisa. Só depois que eu fizer uma campanha de pesquisa ali dentro. Que eu conseguir quantificar, falar assim, olha, se eu pegar o que eu tenho aqui, que eu fiz de modelamento geológico, campanha de pesquisa, eu fiz um corpo geológico simulado aqui, porque tem como simular, porque por mais que a gente faça conta determinística, a gente sabe que a gente sumiu um tanto de coisa, então a simulação de modelos geológicos é extremamente importante quando a gente vai trabalhar aqui com pesquisa, com planejamento de lavra, utilizando opções. Por quê? Ele vai me gerar isso aqui, ó, otimista, intermediário e pessimista, com um fator de chance que é nativo daquele corpo de acordo com o que as simulações do corpo geológico me deu. Mas para que eu possa fazer isso, eu tenho que ter certeza da revelação do cenário. Ou seja, eu vou ter que pesquisar. E aí, por isso que esse exemplo conta uma história grande. Porque olha no desenho aqui. É um corpo geológico que tem uma certa continuidade, eu consigo ver de cima separado em duas áreas. Se eu considerar que eu tenho essas duas áreas aqui e que eu estou te falando que existe uma correlação direta entre elas, a partir do momento que eu faço isso, eu posso virar e falar assim, olha, se existe uma correlação entre os dois corpos, e eu fatiei, eu tenho direito a explorar só um deles e pesquisar também, por consequência, se eu pego um, eu determino a chance do outro, certíssimo. Intuitivamente, a turma da pesquisa mineral já faz isso. Quer achar ouro? Procura, lógico, ambiente geológico favorável, mas vê quem já requereu em volta e já teve sucesso na pesquisa, que sua chance de achar aumenta. Eu estou pegando o que o pessoal já faz, não estou inventando, eu estou dando justificativa ao que já é feito na realidade com um número. Isso aqui já é feito, só que agora a gente está colocando um número com o que já é feito. Então, beleza. Vamos considerar que foi feita simulação do corpo geológico, eu fiz a pesquisa, fiz tudo para o corpo geológico da área 1. Então eu fiz essa que eu vou chamar de revelação de informações para a área 1. Lembrando, todos os valores, nesse meu exemplo, da área 1 é igual à área 2. Então eu cheguei à conclusão aqui, que num cenário otimista, eu teria um valor de retorno de dinheiro, isso aqui de 200 milhões de dólares, e estou gastando 120, ou seja, vai me dar 80 aqui no otimista, para que eu tenha de lucro. Ótimo. No intermediário, vai ser 130. Estou gastando 120 e dá 10 de lucro no bolso. Ótimo também. Cenário pessimista.
60 que eu tenho de retorno gastando 120, ou seja, eu tomei prejuízo de menos 60. A gente já aprendeu a ver o valor médio esperado lá atrás. E eu aqui, nesse projetinho aqui, de acordo com o que a gente fez, de pesquisa e tudo mais, lembrando que eu até coloquei aqui para vocês, eu tenho as probabilidades, o fator de chance de cada um dos corpos, de cada um dos cenários acontecerem. A partir do momento que eu tenho cada um dos cenários acontecer, a gente já conversou. Qual que é o valor médio esperado? É o valor daquele cenário vezes a probabilidade. Como eu tenho 3 cenários possíveis, vai ser receita de bolo. Eu multiplico o valor dele vezes a probabilidade dele. Foi exatamente o que a gente fez aqui. Cenário otimista, 200 vezes o 20%, cenário intermediário 130, depois 40, depois 60 no cenário mais pessimista, com a probabilidade de 40%. Somando isso tudo, lembrando que isso aqui é menos 60, né? Vou ficar com o valor médio esperado de 116, considerando que eu investi 120 nisso aqui, eu tenho menos 4 milhões de prejuízo, ou seja, não vou investir, não vale a pena investir pela teoria tradicional, onde é que a gente pega o valor médio esperado. Só que, se eu considerar também a segunda área, como o valor é o mesmo, área 1, área 2, acabou. Devolvo a área para o DNPM no relatório, falando que não valeu a pena, e esqueço a história. Por quê? Eu trabalho apenas aqui com valores esperados. Eu não considero que eu posso fatiar isso aqui, que eu posso fazer uma operação sequenciada, que eu posso ter outros cenários. E toda vez que eu tiver outro cenário, que é onde é que eu posso ganhar informação no primeiro para usar no segundo, isso vai ser extremamente importante aqui para a gente. Então, esse corpo não existe. Projeto encerrado, prejuízo de menos 4 milhões, vai todo mundo embora para casa. Só que eu posso adotar um negócio diferente. Eu vi lá atrás que tem 20% de chance de sucesso. 20% é chance. É baixo. Junto os 20 com o intermediário, que dá com 60% de chance, não é tão baixo assim. Eu estou descartando essa informação valiosa. Por quê? Eu sei que eu sou um investidor racional, eu sei que eu sou um funcionário racional. Chegou no cenário que ele vai materializar lá de prejuízo de 120, ou seja, na área 1, que a área 1 é incerteza pura, se eu tomar por metodologia, em vez de estudar as duas áreas juntas, estudar somente uma delas, então eu vou começar pela área 1, mas eu poderia começar pela área 2, a minha primeira área estudada, de prejuízo de menos 4, esperado em média, ela é incerteza pura. Concorda? Por quê? Se der prejuízo na área 1, eu vou estudar a área 2? Não, eu não vou estudar a área 2. Então eu já perdi, eu já só tomei os 4. Agora, e se der intermediário ou otimista? Será que o valor que eu vou ganhar somando da área 1 com a área 2 compensou o que eu tomei ali na área 1 de prejuízo? Aqueles menos 4 podem de algum jeito ser compensados? E é isso que a gente vai trabalhar. A revelação da informação do primeiro para a segunda área é que é a grande sacada para a gente conseguir achar um valor médio. É lógico que isso aqui a gente está considerando que a gente pode fazer isso. Se tiver uma área só, é outro esquema e não tem como fazer. Então vamos ver aqui como que ficaria esse sistema de investimento aqui, considerando sim que eu tenho as duas áreas e que eu tenho revelação de informação. Lembrando, com o que está azul aqui é nó de decisão. Dele vai sair, eu invisto ou não invisto. Observa só uma coisa, ele começa aqui na primeira área, eu tenho outro aqui de segunda área. Então, ou seja,
nó de decisão de tomar se eu vou investir ou se eu não vou investir, nos pontinhos que eu marquei de azul. Nó de chance seriam as probabilidades caso eu decida investir ou caso eu decida não investir. Então eu tenho aqui no caso da área 1, se eu tomar decisão de investimento, eu tenho o mesmo cenário otimista, mesmo cenário intermediário e mesmo cenário pessimista aqui. E aí eu tenho para a segunda, já que se eu decidir investir, eu já tenho informação revelada para a segunda área. Se eu decidir investir e der um cenário otimista, eu tenho um modelo, que é esse primeiro que a gente vai adotar, só que a gente vai alterar ele, isso aí depende do seu problema. Onde é que nesse nosso primeiro problema, eu vou chamar de um problema de informação perfeita. O que é um modelo de informação perfeita? Se eu sair no cenário otimista, igual eu coloquei nesse aqui de cima, quando eu vou partir para a segunda área 2, eu estou falando que 100% das chances é de que eu seja otimista também. Então vai me dar um maior valor. Se eu sair se o que foi realizado foi o cenário intermediário de 40%, na segunda chance também, 100% de chance de eu sair no intermediário. Se eu sair do pessimista, ou seja, 100% de chance de que eu fique com esse cenário pessimista. Então nós vamos agora pegar essa informação sequenciada que eu tenho, considerando informação perfeita, ou seja, se aconteceu otimista na primeira área, otimista na segunda, se acontecer otimista intermediário na segunda, eu vou replicar. Na primeira também replico para a segunda. Então vai ser sempre desse jeito. Eu vou estar escrevendo aqui o valor da segunda área. Tanto que está escrito aqui, ó, F de 2. Só que, se eu estou pensando na segunda área, a minha probabilidade, o meu nó de decisão é esse nó cinza anterior aqui que está determinando essa informação. Então, para esses 20% de otimista aqui, 20% de otimista aqui. Isso aqui é um operador típico de opções. O valor máximo. Porque eu estou considerando que eu sou racional. Se não me der retorno financeiro, eu escolho não realizar e fico no zero. Então é o máximo entre o valor presente de mais, ou seja, esse cenário aqui otimista de subir, valorzinho demais, ou zero. Que no nosso caso a gente já viu lá atrás, me dá um retorno de 80. Opa. Então tenho aqui um retorno de 80, então ficou os 20% vezes 80. Cenário intermediário com 40% de chance. Fica os 40% de chance mais o máximo entre VPL neutro, que é o intermediário, esse foi o nome que eu dei, pode dar o nome que vocês quiserem, ou zero, mais 40% do VPL negativo, ou zero. Fazendo o somatório disso tudo aqui, desses três, eu tenho como valor de opção aqui de mais 20 milhões de unidades de dinheiro. Só que eu vou considerar isso aqui no tempo. Que eu sei que entre pesquisar e implementar realmente, conseguir tomar a decisão de colocar um empreendimento em operação, eu levo tempo. E aí eu estou considerando que são 4 anos entre a primeira e a segunda área. Até eu pegar aquela primeira área, pesquisar, implementar, chegar à conclusão qual dos 3 cenários que for e vir fazer o trabalho em cima da segunda área. Então, já que eu estou passando 4 anos de latência, para que eu possa comparar o primeira área com a segunda, eu vou ter que atualizar por ela esses 4 anos. Então, eu vou dividir aqui por essa taxa de 10% por 4 anos, que vai me fazer o meu valor de 20 cair para 13. Então, ou seja,
Isso aqui é somente para o furo 1. Agora, considerando o sequencial entre furo 1 e furo 2, vai ser o máximo, de novo, operador de opção, entre 0, não fazer nada, mais o valor presente de 1, que eu já sei que eu tomo um prejuízo de menos 4 milhões, mais o valor do furo 2, que foi esses 3,7. Então, fica os menos 4 de prejuízo, mais 3,7 é maior do que 0. Então, eu fico aqui com um valor em sequência de 9,7 milhões. Considerando aquele jogada que a gente fez. Eu primeiro conheço uma área para depois tomar a decisão sobre a segunda. Então, ou seja, em vez de eu ir para cima do corpo com as duas áreas, estudando os dois simultâneos, fatiando essas operações, eu tenho um ganho em termos de fluxo de caixa, de dinheiro, que eu consigo quantificar por teoria de informação. Agora a gente vai fazer um exemplo semelhante ao anterior, com duas áreas do mesmo jeito, só que dessa vez eu vou considerar informações imperfeitas e vou dar uma mudada nos números, só para a gente não ficar com a cabeça mesmo viciada. Então, mineradora UFOP SA, de novo, muita criatividade, possui dois prospectos iguais, os quais são correlacionados. Os valores médios esperados são negativos iguais. Qual que é o valor médio esperado aqui? Eu vou investir 30 milhões, eu tenho só 30% de chance de sucesso, vezes 95, que é o valor. Ou seja, eu estou tomando um prejuízo de menos 1,5 milhões. A gente olhando para esse valor, não vale nada os dois. Nenhum dos dois. Porque se eu trabalhar com os dois, eu vou tomar simultaneamente menos 3 milhões de prejuízo. Só que não foi considerado o fato, quando eu faço essa conta, deles serem independentes. Sabendo disso, uma mineradora que eu chamei de concorrente SA ofereceu 2 milhões pelos dois prospectos. Então, ou seja, em vez de tomar 3 exercendo um serviço, alguém me paga 2? Parece super vantajoso. E a pergunta é, você deve ou não deve aceitar a proposta da mineradora concorrente? Qual que é a linha de raciocínio da mineradora concorrente? A mineradora concorrente sabe que existe um ganho de informação entre essas duas áreas. A diferença em relação ao que a gente fez antes, que a gente fez ali antes, informação perfeita, onde é que se eu tivesse sucesso na primeira área, me garantia sucesso na segunda. Fato que não vai acontecer mais. Observa que eu tenho primeira área e tenho aqui segunda área. Eu estou te falando que a chance de sucesso é de 30% e de fracasso é de 70%. É muita coisa. Estou com maior probabilidade de chance de sair nisso aqui. Se eu tenho ganho de informação entre a primeira para a segunda área, considerando que eles têm correlação, eu vou ter aqui também uma chance de sucesso e uma chance de fracasso aqui. Só que, observa, 50% e 50%. Não é 100% mais. Não estou garantindo que se você teve sucesso na primeira área, você vai ter sucesso na segunda. Mas concorda comigo que se eu já tive informação revelada na primeira, em que eu tenho 30% de chance, se eu já tive 30% de chance na primeira, você concorda que eu tenho que aumentar mais ainda a chance da segunda? E que se eu tive algo ruim na segunda, eu tenho que diminuir mais ainda na segunda? Ou seja, o que eu estou falando, o prospecto 1, quando for perfurado, revela informações para o prospecto 2, ou seja, se eu tiver boas notícias, o fator de chance aumenta. Se eu tiver notícias ruins, o fator de chance diminui, ou seja, eu tenho uma tendência cada vez maior de aumentar o que eu tenho de boa notícia e diminuir o que eu tenho de má notícia. Simplificando o projeto que a gente está fazendo aqui, é fator de chance de 30% antes do primeiro pôr ser perfurado,
para o alvo 2. Mas eu tenho uma mudança aqui quando eu já revelei a informação do corpo 1. Existe uma equação, um sistema que consegue modelar isso, que é o fator de chance bivariado de Bernoulli. Bivariado porque eu tenho duas opções aqui. E Bernoulli já pegou e estipulou um dos vários Bernoullis, que a família Bernoulli tem quase tudo na matemática, está em dúvida quem fez alguma coisa, ou chuta Euler ou chuta Bernoulli, você vai acertar. Então, a gente pode subir em cima dessa teoria que consegue fazer essa correlação para a gente. Então, o que acontece nisso aqui? Essa equaçãozinha aqui me fala da probabilidade de chance de sucesso no poço 2, considerando que eu tive sucesso, ou sinalzinho de mais. Essa equação aqui. Se eu considerar que eu já tive um fracasso anterior, qual que é o meu fator de chance aqui? E observa, o fator de chance para o corpo 2 vai ser sempre em função do próprio fator de chance dele natural, lá no início, antes da revelação da informação, em função do fator de chance do corpo 1 já revelado, atualizado, e também em função da correlação entre os dois. Basicamente, entre a equação de cima e a de baixo, muda-se um sinal. Ou seja, eu vou somar um componente se a notícia for boa, vou subtrair um componente se a notícia for ruim. Exatamente isso. Então, corroborando com o que a gente já esperava, que a gente falou, olha, se eu já tive boa notícia no primeiro, eu espero ter mais boas notícias no segundo, porque eu já tive a informação revelada. Então, a componente de informação revelada é essa segunda aqui. E faz todo sentido o coeficiente de correlação entre os corpos ali, porque quanto maior o coeficiente de correlação entre os corpos, mais eu vou ter que subir de notícia boa e mais eu vou ter que descer se a notícia for ruim. Então, a equação faz todo sentido para que nós possamos trabalhar aqui. Então, vamos aplicar isso aqui para o nosso caso. Se eu considerar que no primeiro corpo, eu quero saber aqui, ó, a gente já teve sucesso no primeiro, eu quero saber o fator de sucesso, qual que é o fator de chance de sucesso no corpo 2. Se eu usar a equação, vai ficar aqui, ó, o fator de chance do corpo 2 em 1, do sucesso dele, que era 30% no início, mais o fator de chance do corpo 1 estão aqui, e a correlação entre os dois também estão aqui. Resolvendo isso tudo aqui, eu saí com 50% de chance. Se eu fizer a mesma coisa, fator de chance de descida para o corpo 2, vai ser só mudar os valores utilizando a mesma equação, eu vou ficar com 21,4% de chance de descida. Então, aqueles 30% de sucesso no início subiu para 50% no corpo 2, e o fator de fracasso, de chance de fracasso no corpo 2 saiu de 30%, aliás, fator de chance de sucesso, saiu de 30% para 21,4%. Então, agora eu tenho o valor médio esperado dos dois, considerando informações imperfeitas que eu tive uma revelação de informação no primeiro corpo. Então, o investimento é o mesmo de menos 30, só que dessa vez vai ficar 0,50 vezes 95, que vai me dar 17,5. Então, ou seja, eu sondo, eu faço pesquisa, eu continuo trabalhando nesse corpo 2, com essa perspectiva de sucesso. Se o meu valor médio esperado aqui, que o investimento é de menos 30, com o fator de chance de 21,4 vezes 95, eu tomo prejuízo de 9,7. Ou seja, eu não sondo, eu não trabalho nesse segundo corpo, já que eu tive a revelação lá do primeiro. Então eu paro o meu empreendimento mineral ali. Tendo isso aqui, em que eu posso determinar o valor desse conjunto todo, ou seja, vou e faço um furo em 1, depois faço um furo na área 2, ou seja, eu tenho a área 1 revelando informação para a área 2, ou seja, eu tenho na área 2 um direito de explorar, não uma obrigação. Qual que é o valor disso tudo? Então eu vou ter que fazer o seguinte, o somatório do valor médio esperado para o corpo 1, mais o que eu tenho de opção para o corpo 2. A gente já sabe lá. Para o corpo 1, eu tomo prejuízo de 1,5 milhões.
Só que na área 2, concorda pelo cálculo que a gente fez, eu fiquei com 17,5 de chance de acontecer aquele cenário, vezes 30%, por que não os 50%? Lembra, esses 30% sai do braço lá de trás da área 1, que é o fator de chance de 30%. Quando eu tenho esse 0,7 aqui, em que eu vou tomar a decisão de não investir nesse menos 9,7, porque é algo que não faz sentido, não é racional. Então, o valor que eu coloco aqui é 0. Somando o que eu ganho na primeira, já sabendo que eu tomo de prejuízo para poder tentar compensar lá na frente, eu tenho com isso aqui uma receita de 3,75. Mas peraí, por que aumentou esse valor? Eu estava tomando prejuízo nos dois de 1,5. É lógico, toda vez que eu tenho opção me gera valor. Valor é informação. Então isso agrega para o processo que eu tenho aqui. E aí eu volto lá no início, onde é que eu fiz uma contextualização, falando que você tomava prejuízo de menos 1,5 cada um. Teve outra empresa que te fez a proposta de 2 milhões. Lá atrás, você tomando prejuízo nos dois, você queria vender. Você ia falar assim, toma. Só que aquela empresa tinha consciência de todo o caminho que a gente fez, que informação tem valor. E aí, o que você vai fazer? Aceitar a proposta de 2 milhões? O que eu faria? Que sem a revelação de informação, o bloco valeria 0. Eu recusaria a proposta, mas não ficaria com as duas áreas para mim, não. Sabendo que eu preciso de informação e risco é custo, eu vou mudar o esquema todo. Eu dou a área 1 para eles, de graça. Cobro nada, não. Mas eles são obrigados a me dar toda a informação que eles fizerem de pesquisa. Porque eles assumem todo o risco. E aí o valor para minha firma vai ser 0 de investimento, mais o fator de chance revelado, 30% em 17,5%, 70% em 0. Ou seja, eu saio com 5,25 milhões de probabilidade. Muito maior do que aqueles 3,5, porque eu me livrei do risco do primeiro. Ganhei 1,5 fazendo nada. Então a gente ficar muito atento a esses tipos de informação. Também pode acontecer nessa questão de duas firmas vizinhas terem os dois alvos e uma ficar esperando a outra furar para ganhar informação. Por mais que às vezes não seja uma informação concreta em termos de valores, igual a gente tem aqui, só de ouvir falar, quem está do lado no mesmo corpo foi para cima do projeto, ou seja, ele declarou como viável quando fez pesquisa, isso aí gerou informação para você. Tem como modelar esse jogo de espera? Ah, eu vou esperar o outro, vou jogar informação para ele? Tem. Isso é a teoria dos jogos que modelam isso. Os chineses fazem muito e muito bem, é super interessante, isso aí já é um pouquinho de fofoca, da gente procurar em universidade chinesa trabalho sobre teoria dos jogos e minério de ferro, porque existem jogos que eles fazem, ou seja, mecanismos de determinar como que eles consomem mais, consomem menos, para tentar segurar o preço do minério de ferro, para tentar conter o crescente do preço. E muitas vezes são feitos com relação ao minério brasileiro, a quantidade que a Vale produz. Então são artigos que a gente não tem acesso, a gente só vê o título e não consegue baixar, porque a gente não faz parte do grupo de universidades chinesas. E aí nós vamos fazer o seguinte aqui agora. Tudo que a gente fez aqui em termos de teoria no quadro, a gente vai fazer agora, olhando para as tabelas do Excel que estão no sistema acadêmico aqui da UFOP. Bem, essa aqui é a tabela que vai estar disponível. A primeira que eu quero trabalhar é sobre informações imperfeitas. Então, se você abrir essa tabelinha aí, vocês vão observar o seguinte, que eu tenho os dados de entrada, esses dados de entrada aqui, relacionados taxa de desconto, tempo entre as duas pesquisas, mas na verdade é a mesma coisa que a gente tinha visto ali naquele exemplo feito no PowerPoint. Onde é que eu tenho 20% de chance no caso dos cenários
de maior probabilidade, 40, 40 no de descida. Esse aqui é o de informação imperfeita, onde é que o fator de chance do primeiro joga a informação para o segundo com 100% de chance. Então, se você tiver um projeto onde é que o que aconteceu no primeiro joga direto para o segundo, isso aqui te dá uma capacidade assim super gigante de tomar a decisão se vai investir só em um ou vai investir nos dois. Coisa muito boa que eu consigo tirar aqui desse projeto é o seguinte. Vocês vão ver que todas as contas estão implementadas aqui. Eu tenho aqui o cenário otimista, eu tenho a questão da VPL do primeiro projeto, tudo calculado, tudo certinho. Mas, se eu quiser responder uma pergunta, a tabela é muito boa para isso. Olha, qual que é o limite de probabilidade que ainda valha a pena realizar os dois projetos? Isso pode ser uma pergunta que aparece para você. E como é que eu respondo ela? Então, para fazer isso, o que eu vou utilizar? Eu vou no Excel e vou me utilizar de novo da ferramenta de teste de hipótese, a função atingir reta. O que eu quero fazer? Qual que é o limite? Onde é que eu determino esse limite dos dois? Aqui onde é que tem o direito de fazer até os dois projetos, ou seja, o somatório dos dois, enquanto os dois valerem e tiverem o valor de zero, foi o que eu fiz ali clicando naquele valor. Qual o valor aqui? Zero. Então, ou seja, qual o limite em que os dois valem zero? Mas o que eu quero investigar? Em relação à probabilidade da taxa de sucesso. Então, ou seja, qual que é a taxa de sucesso mínima que eu tenho que ter para que faça sentido os dois projetos caminharem junto? Foi exatamente isso que eu fiz. Quando eu mando o sistema resolver, ele me informa que eu tenho uma probabilidade mínima de 15% de sucesso para que os dois ainda seja viável fazer os dois projetos considerando a informação imperfeita que a gente fez no primeiro exemplinho nosso. Nossa tabela lá está disponível para que vocês possam verificar como que foi tudo calculado e ter certeza de tudo certinho. Agora a gente vai para a segunda tabela que a gente trabalhou. Essa segunda tabela que está disponível lá no sistema acadêmico diz relação ao segundo projeto, onde é que eu tenho informação imperfeita com opção de aprendizagem. É muito interessante o que está aqui dentro, por quê? Eu tenho aqui direitinho associado para os alvos 1 e 2, os resultados recurso ou reserva. Quando for recurso, VPL de menos 30, quando for reserva, VPL de mais 65, as probabilidades que cada um deles tem, que vamos gerar o valor médio esperado de menos 1,5 e de menos 1,5, igual a gente fez no exercício. O meu valor presente de 95, certinho, igual a gente fez. O que eu espero que vocês observem aqui dentro dessa tabela? A fórmula de distribuição binomial de Bernoulli vai estar marcado aqui dentro como que a gente fez a probabilidade de cálculo de sucesso quando eu tiver uma chance positiva, um sucesso no primeiro, e quando eu tiver fracasso no segundo. Então está tudo determinado aqui. Se estiver em dúvida, como é que calcula? E vem uma outra coisa que é extremamente simples, extremamente importante. Eu coloquei aqui as opções de portfólio que eu posso construir. Foram todos os cenários que a gente gerou juntos. O primeiro, onde é que eu pego, chego e pesquiso os dois postos simultaneamente, os dois corpos. Eu tenho um valor que é somado do valor médio esperado dos dois alvos. Chego e tomo esse prejuízo. Vou executar somente se, no cenário 2, se o valor médio esperado for maior do que zero. Então, eu não executo nenhum, eu fico no 0 a 0. Eu vou começar agora com operações sequenciais. Eu fracionei esses dois postos. Eu primeiro vou estudar um, e em sequência eu estudo o outro. E vou estudar o segundo somente se o primeiro der retorno financeiro. Vocês vão observar uma coisa importante aqui nessa fórmula. Que eu só vou realizar esse processo de explorar os dois postos se o valor de 1 for maior do que 0. Se não for do primeiro que eu fui lá e fiz o furo, então esquece.
Só que, lembra que eu falei que o ponderador mais importante, o operador, aliás, mais importante para a teoria de opções é aquele máximo? Vocês vão ver na fórmula aqui que o meu máximo está posicionado dentro de um único binomial. Então, ou seja, quando eu não tenho aprendizado, esse máximo ficou restrito somente a essa fração final aqui entre sucesso e fracasso. Quando eu estiver trabalhando com valor em médio esperado, pensando em cadeia, ou seja, eu vou aprender, eu vou deixar a cadeia toda correr, eu vou furar o primeiro e o segundo e vejo se eu vou ter aprendizado ou não, o operador muda de lugar. A função muda de lugar. Antes lá eu tinha um operador se, aqui eu tenho o máximo do lado de fora, e o máximo disso aqui é que vai me informar entre verificar a cadeia inteira, se vale a pena ou não vale a pena trabalhar aqui dentro. Coisas legais que a gente pode tirar também. Lógico que calcular o fator de chance do aprendizado é uma coisa boa nessa tabela, mas me permite saber outra coisa também. Olha, eu tenho esses dois corpos aqui. Até qual nível a correlação deles me permite fazer essa ideia de aprendizado em cadeia? Vai ser a mesma coisa que a gente vem utilizando aqui desde sempre. Vai ser, de novo, no teste de hipótese, atingir meta, só que dessa vez aqui, eu vou vir na fórmula de correlação. Opa, desculpa, eu ver se aqui no de aprendizado. E só uma coisa aqui importante, tá vendo? Uma linha, o corpo 1 é furado primeiro, e depois na outra linha o corpo 2 é furado em sequência, ou seja, não importa a ordem de furo entre os corpos, porque a probabilidade dos dois são iguais. A partir do modo que eu mudo a probabilidade de um e a probabilidade do outro, muda o fator de chance por essa informação em linha reta. Então, o exercício que eu vou deixar para vocês pensarem, faz a mesma conta que está aqui, só que em vez de considerar o fator de chance do corpo 1 como 30 e do segundo 30, considera o fator do corpo 2 como 40 e vê qual a diferença que vai dar. E aí você já vai ter uma ideia melhor. Então tá, considerando que é indiferente, porque o fator de chance é igual, colocar o valor aqui igual a 0, mandar alterar a célula aqui de correlação, eu consigo descobrir qual é a correlação mínima que esses corpos têm que ter para que eu continue fazendo esse ganho em sequência. E aí me deu de relação de 9,77, praticamente 9,8. Então, isso aqui seria um novo jeito da gente conseguir interpretar essa questão de só o valor presente líquido não resolve. E vocês podem observar que na maioria dos exemplos aqui, eu fui usando teoria de opções para momentos em que o valor presente líquido deu negativo, o projeto foi ignorado. Então, a teoria de opções é algo muito bom para que eu possa vislumbrar futuros melhores nos projetos. Aquele projeto que já é positivo, quando você usar a teoria de opções, ele vai continuar positivo. Você não vai estar assim, nessa questão de verificação de investimento, igual a gente está fazendo, você não vai ter gerando nenhum outro grande ganho. Agora, quando ele é negativo e a gente busca os cenários para verificar qual é o jeito que a gente pode operar, qual que é o jeito que eu posso fazer essa pesquisa para que ele possa ser positivo, para que eu possa dar um retorno, aí as coisas mudam. Beleza? Espero que vocês aproveitem essas metodologias que eu passei, esses sistemas de pensamento. Dá para pegar os probleminhas que eu coloquei, expandir para 50 mil coisas. Você já consegue pensar na usina de beneficiamento, adquirir um caminhão, adquirir qualquer coisa. Então, a minha ideia é essa, que com pequenos exemplos façam grandes extensões de uso. Tá bom? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.